Olá, tudo bem com vocês? Que delícia, estamos aqui novamente, eu e as minhas amigas. E hoje nós temos uma amiga surpresa, só vou mostrar depois, tá bom? Pra você ficar bem curioso, bem curiosa. Gente, esse podcast tem sido uma bênção, eu tenho aprendido e ouvido tantos testemunhos, tantas pessoas que têm vindo compartilhar, né? A gente está aqui falando sobre maternidade, ficamos no mês de agosto todo aqui falando sobre maternidade com vocês, com essas mulheres tão especiais, né? O Senhor, quando Ele permite alguns processos na nossa vida, Ele nos dá autoridade naquele assunto. E tudo aquilo que a gente fala são coisas que a gente viveu. Não é nada assim que a gente viu numa historinha, não. A gente sentiu na carne, doeu. Foi muito choro, muita lágrima, muita oração, mas o Senhor, a todo momento, Ele estava junto com a gente. Só que a gente quer fazer uma mudança com vocês. Nós fizemos um teste de colocar o podcast na sexta-feira às 20 horas. Só que aí o pessoal, é aquele último dia da semana, o pessoal está naquela correria. Então agora o podcast do Curados para Curar Maternidade, ele vai ao ar toda quinta-feira às 10 horas da manhã, tá? Nós falamos sobre Ana e o profeta Samuel, nós falamos sobre Joquebede e Moisés, o libertador de Israel, falamos sobre Maria, mãe de Jesus, falamos sobre Isabel, a mãe de João Batista. E hoje nós vamos falar de uma mulher muito especial que é Abigail, a mulher de Nabal, que para mim é uma mulher extraordinária. Diz aqui o pessoal na mesa que é uma das mulheres mais fantásticas da Bíblia. E continuar te fazendo um convite agora. A partir do mês de setembro, o nosso podcast vai ser Curados para Curar, Empreender com Propósito. Para mostrar que mesmo no seu ambiente de trabalho, você pode ser um empreendedor do reino de Deus, tá bom? Então, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. E hoje uma amiga falou assim que quando a gente vai compartilhar, tem que compartilhar até com os inimigos. Então compartilha com os inimigos. Quem sabe ele para de te perseguir. Então vamos junto, tenho certeza que vai ser transbordante, será sobrenatural. Cida, vamos falar aí boa tarde pro pessoal. Boa tarde, pessoal. Mais um prazer enorme estar aqui. Tem sido assim gratificante, tem sido assim transformador para nossas vidas, para minha vida especial, porque cada episódio que a gente vem aqui compartilhar algo com vocês, como eu estava falando com as minhas amigas, é o próprio Espírito Santo que vai nos movendo e vai nos conduzindo, e tem sido assim uma experiência fantástica. Então, eu espero que para vocês que estão aí do outro lado também, que seja assim. Abra o seu coração, a sua mente e peça para que ele realmente fale com você. Porque aqui são mulheres comuns, assim como você aí do outro lado, que só estão dispostas a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é compartilhar daquilo que Ele já fez nas nossas vidas e que Ele ainda está fazendo, porque Ele continua trabalhando até que Ele venha, né? Amém. Amém. Fernanda. Bom, novamente, né? Aqui é uma alegria participar de mais esse podcast, mais essa mesa. Eu creio que Deus tem feito coisas assim maravilhosas. A gente vem recebendo alguns feedbacks, eu sei que alguns ainda não chegaram, vão chegar. E eu tenho fé, assim, que a gente vai começar a receber testemunhos também. Então, que seja transbordante mais uma vez. Tem sido na minha vida, tenho aprendido muito aqui. E que Deus faça obras, não só aqui, né? Mas aí também na sua casa, que te encontre, que te alcance. E vai ser bênção, com certeza. Amém. E hoje nós temos uma convidada, que é a Vera. Vera, se apresente para os nossos amigos. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Vera. Me sinto honrada em estar aqui na mesa com essas meninas, né, para trocar nossas experiências, o que Deus tem feito na nossa vida, abençoar a sua vida também. Porque nada que Deus faz é sem propósito, né? Eu tenho muito isso na minha vida. Tudo é com propósito. Então, hoje é um dia que Deus marcou essa mesa para nos abençoar e abençoar você que está aí do outro lado. Então, pega essa dica, manda para amiga, para o inimigo, manda para todo mundo, para Deus fazer a obra em todo mundo que está por aí. Amém. E é gostoso, né, quando a gente ouve as pessoas comentarem com a gente, né? Que nem aquela moça lá que mandou a mensagem. E o que fazer quando a gente perde um filho, né? E aí nós mandamos o podcast da Lana, né, que passou por esse processo.
Depois ela respondeu, nossa, como me edificou, né? Porque às vezes a gente acha que a gente está sozinho no meio do processo e a gente não está sozinho. Ou que só a gente passa aquela situação. Mas às vezes tem muita gente passando Sim. por coisa igual ou até pior, né? Do que a gente passa. Mas tem sido maravilhoso. E olha, gente, falar de Jesus é sobrenatural. Sim. Eu amo falar de Jesus, sabe? Falar da palavra, né? Falar da Sim. palavra dele. Esses dias, gente, eu tava comentando até com o pessoal. Esses dias eu sempre soube que Jesus era meu amigo, sabe? Mas esses dias, cada momento eu tenho mais certeza. Eu tenho uma certeza tão grande disso, sabe? Que a gente é parça de verdade, sabe? Não, Nossa, eu gostei disso, a gente é parça. a gente é parça, cara. A gente é parça. Eu e Jesus, assim... O meu marido às vezes fala, Lé, dá um tempo. Eu falo, mas, Paulo, eu tô falando com ele. Gente, é um parceiro pra vida, sabe? Pra todos os momentos. Pra celebrar, pra chorar, sabe? E ter isso é um privilégio, sabe? Amém. E eu tava vendo isso na Bíblia. E o senhor falou isso comigo essa semana por 2 vezes. Eu acho que foi para que eu não tivesse dúvida. Eu estava voltando de São Paulo e eu gosto muito de ouvir a Camila Barros. E ela falou assim, o Senhor, Ele ama todo mundo, mas Ele tem os seus amigos mais próximos. Ele ama, mas Ele tem os seus próximos. chegados, né? Os seus chegados, aqueles que são os seus íntimos, sabe? Eu também penso assim. Eu acredito nisso, sabe? Aí ela começou a falar, começou a ministrar aquilo. E ela trouxe a palavra lá dos 12 discípulos, né? Tinham 12, mas 3 estavam juntos. Um deitava no peito. Então, assim, o relacionamento, a amizade. E aí, é igual o filho nosso, né? Eu, por exemplo, tenho 3 filhos. Só que você sempre tem aquele filho... Um dos filhos, às vezes, um ou mais, né? Que é aquele mais carinhoso, que te abraça, que te beija, sabe? O meu filho caçula... Ele, assim, é aquele cara que ele gosta de ficar grudado, sabe? Aí, quando ele tá assim comigo, ele fica lambendo a minha mão, assim, sabe? Como que diz? Para, Pedro! Ele, ai, deixa eu te provocar, minha fofinha. Eu falo, ai, deixa eu te fofinha. Deixa eu te... Entendeu? Então, assim, é aquele filho que gosta de estar perto, gosta de abraços, gosta de falar. Sabe? Que tá o tempo todo, quando ele chega... que ele mora fora, aí a gente tá assim, ele fala assim, fala comigo, fala comigo, tá bom, vou falar. Não para de falar, conta outra história, vai contando essas histórias. Eu acho que Deus, ele olha pra gente, ele fala assim, fala comigo, eu tô aqui do seu lado, me conta mais uma história, né? Não é? Eu acho que é desse jeito, então assim... eu acredito que quando Jesus morreu na cruz, ele deu a salvação para as pessoas. Mas tem gente que ela fala, tá bom, eu sou salvo e ponto. Tem uns que se contentam com a salvação, sabe? Não quer ter a intimidade, Não quer ter né? relacionamento Com ele. E isso é bom, né? Ter o relacionamento. É a profundidade, né? Vocês falando aí, hoje de manhã eu fazendo devocional, e o Senhor me levou a uma reflexão muito interessante, que eu fiz a seguinte pergunta: vocês têm amigos? Aí eu perguntei de novo, se você respondeu que sim, seus amigos te levam para onde? Para mais perto de Jesus ou para distante? Verdade. E foi baseado naqueles amigos que levaram o aleijado, né? Sim. A presença, porque lá no texto fala assim, que eles desejavam levá-lo à presença de Jesus. Só que a multidão os impedia. Mas eles deram um jeito, subiram até obstáculo, a sacada, abriram lá um vão no telhado e levaram. Então, é sobre isso, essa intimidade tão grande que nada, não tem obstáculo para que você esteja perto e que você leve a fazer algo por aquela pessoa. E Jesus, quando você fala dessa amizade, dessa intimidade, dessa parceria, é exatamente isso. Nada era obstáculo para que eles estivessem com Jesus. Até Pedro, mesmo negando, ele estava lá. Se escondendo por medo, porque... Por vergonha, né? Por vergonha, por tudo, mas ele estava lá, presente, né? Se esquivando no meio do povo, enquanto Jesus era massacrado, era cuspido, ele estava lá. E quando o galo cantou a 3ª vez, que ele olhou no olhar de Jesus, que ele lembrou daquilo que Jesus tinha, ele se constrangeu. O amor do Senhor nos constrange. Exatamente, porque não foi um olhar de
de acusação, de cobrança. Não, ele só estava falando, filho, eu estava te alertando sobre isso. Gente, se fosse a gente ia dizer, mas eu te falei que você ia me negar 3 vezes, eu te disse, né? Mas Jesus não é assim. Jesus, ele olhou e falou, eu te amo. Eu só queria que você já soubesse, já entendesse o que ia acontecer. Aí dá aquele constrangimento tão fundo assim, que chega a dar um negocinho. E é isso que a palavra traz para nós. E vamos aqui falar da nossa mulher, essa mulher tremenda também, que eu creio que ela se constrangia na presença do Senhor. Porque lendo assim, 1 Samuel 25, que conta da história de Abigail, é uma mulher que ela não só era formosa, a Bíblia fala que ela era formosa, casada com um homem maligno. E olha, para falar maligno, você imagina esse homem, ele não só abusava emocionalmente, fisicamente, de todas as formas que você imaginar, e não era só dela, era de todos, porque ele era maligno. E aí, lendo sobre Abigail, quando Davi manda pedir, né, ali alimentos a Nabal, e Nabal fala, quem é Davi? Quem que é esse? E Davi já tinha protegido as terras de Nabal, seus gados e tudo mais. E mesmo assim, ele, maligno que era, não queria nada com nada. E quando o servo vai até Abigail e fala, minha senhora, o Senhor mandou falar a Davi que não ia dar nada para ele. E provavelmente vai dar ruim, viu? Vai dar muito ruim. E aí você tá falando aí agora, eu tô pensando aqui. Se o servo foi até... Eu nunca tinha pensado nessa... Conhecia. E tinha acesso, sabia, né? Sabia que tinha acesso e sabia que ela era sábia, que ela podia corrigir um erro. Exatamente. E é isso que me deixa assim maravilhada. A sabedoria dessa mulher. Que não deixou que... os maus tratos do marido, sei lá, ela podia ser vingativa ali, né? Podia ser ela aquela mulher que se escondia. Agora que ele até que era tão machucada que se escondia atrás dos seus machucados e ficava ali naquela autocomiseração, aquilo se vitimando, exatamente. Né? E aí não, ela simplesmente deixava ele de lado e vivia a sua vida com sabedoria, com o restante do povo. Porque você, quando tem uma identidade em Cristo, não depende do outro para ser quem é. Sim. Depende só de Cristo. E ela tinha essa identidade de mulher forte, segura, de saber o que fazer, mesmo que o outro fosse um tolo. Sim. Né? E então, a história é maravilhoso. A história com Davi é uma história que a gente sabe. Quantas vezes ela não deve ter intermediado isso. com as pessoas que trabalhavam ali para eles, né? E quantas coisas ela deve ter evitado. E isso se tornou público, ficou uma grande história, e foi aí que ela ficou conhecida. Exatamente. Mas quantas vezes? E na nossa vida é assim, né? Tem muita coisa que a gente faz no secreto ali, no nosso, que a gente faz no intermédio, que não precisa nem ficar público. Exatamente. Porque a nossa vida de mãe, de esposa, eu achei até... Agora eu tô pensando aqui, a gente tá falando de Abigail, e a gente não vai falar sobre uma mãe. Ela é mãe. Mas mas eu digo assim, a gente vai falar mais sobre a pessoa, sabedoria, né? E sobre a inteligência dela. Porque é isso que a gente precisa ser antes de ser esposa e ser mãe. A gente precisa ter sabedoria, ter a inteligência, a intimidade com Deus para falar, Senhor, o que eu faço agora no casamento? O que eu faço agora na maternidade? E eu achei legal que a gente vai fechar esse tema com uma mulher que não só foi mãe, não só foi esposa, mas antes de tudo, sábia. ela sabe temente a Deus. Né? E ela não pagou o mal com o mal. Sim. Sabe o que mais eu acho interessante de Abigail? Quando o servo vai até ela e fala tudo o que aconteceu. Ela simplesmente, ela já toma para si a responsabilidade, já dá ordem aos servos para juntar tudo que Davi tinha pedido, que era 200 pães, não sei, era muitas coisas, aqui ó, 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, eram 400 ovelhas, era 400 homens. 5 medidas de grão torrado, bolos, uvas e etc e tal, e ela já manda adiante e ela vai atrás, porque ela primeiro manda o presente, depois ela
vai seguir. E ela tomou para si, ela não acusou Nabal. Ela não foi lá e falou para Davi assim, meu rei, meu servo, aquele homem é um doido mesmo. Mata mesmo, né? Mata Pode só acabar ele. me poupa. Não. Acaba com o meu Ou problema. então mata todo mundo, né? Mata todo mundo e me deixe. Eu não tenho nada a ver com isso. Sim. Não, ela tomou para si. E ela falou, Senhor, me perdoe. Me perdoe. Eu não sabia que o Senhor estava precisando de algo. Eu não vi quando os seus servos foram lá. Olha só, que humildade dessa Ela trouxe mulher. para ser responsabilidade. Exatamente, e ainda foi humilde, sem acusação, sem pagar o mal, aliás, o mal mesmo com o mal, né? Igual você falou. Ela mas fez o bem, né? Porque fez a única o forma bem de você e derrotar o mal é fazendo o bem. o bem. E ela não só para ela, para todos, né? Porque Davi fala, hoje a espada vai comer, todos vão morrer, todos. Não ia sobrar ninguém lá, nem nada, não ia sobrar nada. Eu acho que essa história é bem assim, né? Na vida a gente tem que fazer escolhas todos os dias. Porque todos os dias vai ter gente que vai vir e vai dar um copo de veneno pra gente beber. Só que a gente tem que ter o domínio próprio de falar assim, não, esse copo de veneno não vai ser bom pra mim. Então eu passo. Porque todo mundo aqui é confrontado, né? Às vezes você é confrontado num trânsito, às vezes um atendimento, né? Uma pessoa lá que você só dá amor e a pessoa só tá ali pra te xingar, pra te humilhar, sabe? E assim, mas ela tem obrigação. Não, ninguém tem obrigação. As pessoas têm que entender isso, sabe? Sim. Mas você sabe quem eu sou? Gente, já aconteceu isso com vocês? Da pessoa entrar no seu comércio, acontecer alguma coisa, assim, você sabe com quem você está falando? Eu falo, olha, meu nome é Leia, e o seu qual que é? Porque tem gente que acha, né, que às vezes tem essa prepotência, sabe? Não, tem que vir agora. Os títulos, eu estou esperando agora, então fala pra ela que tem que ser agora, se não for agora também não vai ser mais. Então, se não dá pra mim, eu não vou. Exatamente. Então, se a nossa parceria ela começa dessa forma, quer dizer que é um jugo desigual. Exatamente. Então, você não é uma pessoa para fazer parceria. Sim. E quando ela faz isso, que ela fala assim, olha, me perdoe. A culpa é minha. A culpa é minha. E às vezes as pessoas podem achar que a pessoa é boba. Não, ela foi sábia. Ser bobo é uma coisa, ter sabedoria é outra. Mas você sabe que às vezes a gente tem medo. Às vezes o sábio se aparenta ser bobo, né? Às vezes a gente tem que fazer papel de bobo em algumas situações, fazer de conta que a gente tá perdendo. Porque eu aprendo uma coisa assim, sabe, gente? Já teve muitos momentos na minha vida que eu tive todos os motivos para xingar a pessoa. Mas eu preferi abençoar ela. Amém. Só que quando você faz isso, você entrega na mão de quem sabe fazer. Sim. Você entendeu? Deus é justo, né? Não é vingativo. Deus não deixa o filho dele. Você entendeu? Deus não deixa. Só que a partir do momento que você vai lá e você quer resolver na sua força, ele tira a mão dele. Sim. Como você estiver dizendo, sai Deus e eu faço. Eu faço. Eu deixo que esse babado aqui, quem vai resolver sou eu. Ela vai ver com quem ela tá falando. Né? Título não resolve situação, não resolve problemas. Então, eu acho que tem hora que é melhor você ficar quieta, você se calar e você fala, Deus, você sabe, você tá vendo. Eu tive uma dificuldade, sabe, há uns anos, quando eu mudei da Portugal Frente para Benjamin, e eu tive um problema financeiro muito grande, eu quebrei. E aí, tinham pessoas que eram meus parceiros há mais de 15 anos, e falavam, Leia, nós estamos juntos. Leia, nós estamos juntos. O que você precisar. E tinha gente que falava mal do projeto. Falava assim, nossa, você não disse que você é crente? Se você é crente, por que você atrasou seu aluguel? Você não é crente. Por que você fica cuidando do filho dos outros se você não pagou seu aluguel no dia? E eu pedia perdão. Eu falava, eu queria que você me perdoasse, porque não é de propósito que eu atrasei essa conta com você. Não foi. Então eu queria que você me perdoasse. E eu quero ser uma bênção na sua vida. Nunca quero ser maldição na vida de ninguém. Só que eu estou passando por um processo difícil. Não, porque aí fica se escondendo, dizendo que é crente, você ouve calada, aí você vai para Deus e pede perdão. Eu falava, Deus, você me perdoa, se em algum momento eu estou envergonhando o teu evangelho, sabe? Mas o tempo passa. E aí você consegue sair daquela situação e você consegue atingir um nível de novo. Aí a pessoa vem, aí você fala assim, eu quero louvar pela sua vida.
Mas acho que negócio com você, eu acho que a gente não devia ter mais, não. Porque eu te dei minha palavra que você nunca mais passaria por isso. Então, sabe, é aquela coisa, você não vai brigar, você não vai bater de frente, mas você tem que se posicionar. Sim, É essa pessoa que eu quero do meu lado para fazer negócio? É essa pessoa que eu quero caminhar junto comigo? Então, e essa mulher aqui, o que eu acho legal, ó, por exemplo, Davi ajudou o marido dela, só que ele esqueceu. E quanta gente a gente já não ajudou no meio do caminho? Ingratidão, né? É a soberba. Quanta gente a gente já ajudou e a pessoa vai lá e acha que, sei lá, que não fez nada pra gente, que que a gente que está devendo para ela, mesmo a gente tendo ajudado em algum momento. Aí você vê que Abigail foi tão importante até na vida de Davi. Ele poderia ter cometido uma loucura, ido lá matar todo mundo, porque ele não estaria indo guerrear ou defender, ele ia por vingança. Sim. Ah, não me atendeu? Eu fiz o que eu fiz para ele hoje, ele me ignora, ele não é grato comigo, então eu vou lá, vou matar todo mundo. E por causa dela, ele teve aquele momento de, sabe, peraí, o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá, vou matar todo mundo, com que justificativa? Sim. Não é? Então você vê como é importante a sabedoria em todos os momentos, né? Ela foi bênção na vida de Nabal, mesmo sendo um homem maligno, né? Igual você mensurou. Maligno. E quantas mulheres, né? Passam dentro de casa com abuso, seja ele moral ou físico, e acaba abusando de vingança, né, com o seu cônjuge ou com o seu companheiro. Ah, mas de repente você está do outro lado dizendo, você não sabe o que eu passo. Não. Você não sabe a luta que eu estou tendo, né, os abusos que eu estou tendo. Você pode se posicionar como essa mulher da Bíblia. Usar sabedoria, buscar em Deus, falar palavras que possam mudar e buscar até sabedoria, porque se de repente a questão precisa ser alterada, precisa ser mudada, que seja com sabedoria, não com vingança. Até o livramento mesmo. Exatamente, disso, né? Exatamente. Que é muito o que a Leia falou esses dias no podcast. Jesus, o que você faria nessa situação? Eu tenho feito essa pergunta. Eu ter perguntado? Eu tenho, porque a gente, é o que você disse, o tempo todo é confrontado. E principalmente quando você é cristão. Ué, mas você não é cristão? Ué, mas, né? Então, assim, existem algumas situações que as pessoas, por exemplo, lá na clínica, todo mundo acha que eu tenho que fazer o atendimento social para todo mundo. E aí falou, ué, mas você não é cristão? Cristão não ajuda as pessoas? O seu Deus não é Deus do ouro e da prata? Então, não paga aluguel, porque Isso. se a gente for fazer todos os atendimentos sociais, quem paga as nossas contas? Porque gera boletos, né? A gente precisa. Eu não falo que nós não podemos atender 100%. A não ser que a gente tivesse alguém que financiasse. Exato. Mas aí teria que ter o financiamento. Então, nunca vai ser 100% gratuito. Alguém tem que financiar aquilo. Exatamente. Porque a gente tem as custas, né? É que, na verdade, as pessoas já acham que a gente tem obrigação. Sim. E ninguém é obrigado a nada. Na verdade, tá todo mundo achando que eu fiquei rica, né? Todo mundo acha que eu fiquei rica. Porque, Legal, aceita que dá menos, né? Então, eu vou tomar posse disso. Porque... Não entende que quem empreende trabalha muito mais. Foi o que eu disse aqui, é que você não estava, mas eu disse que nesse mês que passou, no 5º dia útil, todo mundo recebeu, menos eu. Então, eu não tinha salário. E assim, a gente precisa se reinventar, né? Até a gente está falando desse tema e a gente está falando de Abigail, mas Davi foi humilde também. De parar, escutar e refletir, porque às vezes a gente precisa disso. E é o que ele fala aqui na palavra, no verso 26 de 1 Samuel 25, ele fala assim, agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que me impediu de derramar sangue e vingares, viu? Com as minhas próprias mãos. Quer dizer, ele nem está fazendo o propósito de Deus, ele ia fazer vingança. Sim. Exatamente. E ele caiu na real que ele ia fazer também algo que ia ser destruidor para ele também. Porque ele diz a Bíblia que ele não ia deixar vivo nenhum menino. Nem os animais. Nem eles os animais. iam matar tudo. E a troco do quê?
Exatamente. E é isso que a gente precisa, né? Porque a gente precisa saber ouvir os conselhos sábios e ter a humildade para falar realmente o que eu tô fazendo não é esse o caminho, vou voltar atrás e ter a humildade de voltar atrás também. Exatamente. Porque é muito difícil, A né? sabedoria é uma excelente conselheira. Ela nos traz a razão, não a emoção. A emoção é aquele ímpeto de você ter, eu vou lá, vou acabar com tudo, eu vou falar um monte para aquela pessoa, agora vai me ouvir. Mas a sabedoria já diz diferente. Ela diz assim: é necessário isso agora? Para, reflete. É necessário isso agora? E a gente tá lá naquele calor, né? Isso não acontece no nosso dia a dia? É hoje. Vou passar a cara de fulano na parede. Não. Aí a sabedoria chega e fala: calma, não é desse jeito. Então, realmente, a sabedoria é uma grande conselheira e nós devemos ter essa percepção, né? Ou melhor ainda, esse discernimento de espírito. Peraí, deixa eu parar, respirar e ver se é isso que eu devo fazer, Senhor, e tomar a atitude certa, porque toda ação vai levar uma reação. E às vezes até nós cristãos passamos por momentos difíceis e falamos: nossa Deus, o Senhor não está vendo. Peraí, eu vi tudo que você fez, e inclusive você não me ouviu. Então você está vivendo o seu hoje, o ontem. Exato. E não Consequência do pediu, ontem. e não me perguntou o que deveria fazer, né? Eu lembrei de outra leitura que eu fiz hoje de manhã, que era sobre... Ezequias não, Josias? Agora eu não sei qual dos dois era. Eu acho que era Josias, que ele pediu conselho para o Senhor quando os inimigos foram até ele. Ele imediatamente foi ao templo e perguntou para o Senhor: Senhor, e agora o que eu faço? Já pregou um jejum para toda a nação, se consagraram ali para ouvir o Senhor. E aí foi tão bacana, porque o Senhor, ele não nos deixa sem resposta. Não deixa, isso é fato. Não nos deixa. Quando você de verdade busca o Senhor em qualquer coisa da sua vida, pode ser das pequenininhas às maiores, ele não vai nos deixar sem resposta. E aí, lá na frente, ele fala assim, vem o profeta e fala: o Senhor hoje te diz. O Senhor hoje te diz: não temas. Oh, meu Deus. Essa guerra não é de vocês. Sou eu que vou lutar. Olha que coisa maravilhosa e linda. Ele toma para si e ainda fala assim: ó, desce por tal lugar. Ele ainda te dá direção. Estratégico. Nosso Deus é estratégico. Eu acho lindo isso. Ainda vai te mostra o caminho que você vai ter que ir. É fantástico, gente. É isso. É verdade. Quando a gente se coloca nesse lugar. Agora, quando você quer fazer com as suas próprias mãos, e a gente nem tem força. A gente não tem força, não tem inteligência para isso. Porque nós estamos limitados a tempo e espaço. Isso. Né? E eu falo as nossas... Agora, não, quando você fala com Deus, você busca nele a sabedoria, é na hora, gente. E é incrível, é uma coisa que é tão forte que você sente uma paz, como se você fosse a pessoa mais sábia desse mundo, né? Verdade. Já viveram isso? Uhum. Vai tomar uma atitude, vai fazer alguma coisa que você busca Deus, Deus te responde, você se enche e fala: não, é dessa maneira. Não pode fazer que vai dar certo, é isso mesmo, porque Deus falou comigo, você usa até o dedinho, né? Deus disse isso pra mim. Uhum. Isso é muito lindo. Você falando aí sobre discernimento, eu estava lembrando aqui, discernimento, sem discernimento a gente não vai a lugar nenhum. Por quê? Porque olha só a vida de José. José, ele sonhou, ele teve um sonho de Deus, no qual ele era jovem demais e não discerniu. E saiu contando na mesa para todo mundo. Não era hora dele contar. Aí você fala assim: não, mas Deus tinha propósito. Tinha, mas talvez fosse diferente quando a gente discerne aquilo. E sem discernimento, os irmãos tiveram discernimento do que ele falou. Nossa, ele vai mandar sobre nós. Olha, que ousado! Quer mandar? Tá se achando. Mas eles tiveram o discernimento correto do que era que ia acontecer. E aí, o que aconteceu? Antes que aconteça, vamos dar um jeito nesse cidadão. Porque se ele não existir, não tem como Deus operar nisso. Para você ver, né? Os irmãos. Os irmãos tiveram o discernimento do sonho dele. Mas
que eu quero falar? Desde que eu me converti, é uma das orações e das coisas que eu mais peço, Senhor, me ajuda a discernir. Eu preciso discernir. E discernimento é para todas as coisas. Você tem que discernir quem é, quem não é. Que espírito que está ali, qual que não está. Você tem que discernir se é a voz do Senhor, se não é. Exatamente. Então, o discernimento, ele é... Eu acho que um dos primeiros dons a qual você deve pedir ao Senhor. E eu vejo que é o que mais a gente precisa hoje em dia, né? Porque há muitas vozes. Sim. Muitas vozes no mundo. As informações chegam muito rápido. Você digita algo, o algoritmo já identifica quem é Cida. A Cida gosta disso, eu vou mandar isso para a Cida. Se você não tem um discernimento do que está vindo para você, a sua mente ela acaba sendo um depósito de informação e que não é verdadeira. Então, o discernimento de espírito, quando a gente fala de discernimento de espírito, a gente fala discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Isso. E para você saber o que é de Deus, é muito importante você conhecê-lo, não é? Conhecê-lo. Voltando a Abigail, se você for ver, ela está no Velho Testamento. No Velho Testamento, o Espírito Santo não estava com ela, mas ela já ouvia falar de Deus. Então, ela conhecia Deus. Ela sabia a natureza de Deus. Ela sabia o caráter de Deus. Então, o conhecimento de quem é Deus e do que Ele pode ser para você te dá essa visão, esse separar, né, do certo e do errado, do que é do céu e da terra, e para tomar a decisão certa, no momento certo. É muito linda. A Bíblia é um livro fantástico, né? Maravilhoso. Não, e uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui é igual quando tem um acidente de carro. 2 carros batem. Aí não tem caso, às vezes, que a mulher tá junto dentro do carro e ela já desce xingando. Mas não tem? Mas tem aquele outro caso da mulher que fica, não, bem, calma, calma. Calma, a gente vai dar tudo Calma, certo. vai dar tudo certo. Nem amassou tanto. Ela vai apaziguar a situação. Mas tem mulher, não, que ela já desce falando uma tríade de palavrão. E às vezes, naquele momento, a vida em questão de segundos, ela toma um outro rumo. Rumo. Às vezes ali tem um assassinato, sabe? Acontecem coisas assim que são coisas ruins. Mas se ela tivesse discernimento, não, amor, fica aqui, calma. Não, vamos ficar quieto. Não briga, calma, vamos, espera para ver o que está acontecendo. Sim. Então a mulher sábia, ela também tem que ser essa mulher, ela tem que ser ponderada. É a apaziguadora, né? Exatamente, ela tem que entender o tempo e o momento. Sim. Já ouvi um ditado que diz assim que a vida é um barco, o homem está no leme, no controle de tudo, né? Mas a mulher, ela tá lá em cima dizendo, vá para a direita, vá para a esquerda, vai bater, entendeu? A mulher, ela tem um poder muito grande, né? De direcionar o homem ou a família, a empresa, os filhos, as amigas, para o lado certo. Se ela tem um bom discernimento, ela vai chegar no ponto exato. Mas se ela tem uma fala que não é sábia, já pensou, vai para lá, bater. Mas eu falei para você que ia bater, agora você bateu, tá todo mundo lascado. Não é? Não, a mulher ela tem que usar dessa autoridade, né, de modificar ambientes para o bem. Sim. Não ser alguém que coloque mais lenha na fogueira, não é? Que tenha palavras que não agreguem nada, palavrões, palavras de baixo calão, que não prosperam. Os seus lábios têm que ser lábios santificados. Mas é difícil. Para cada 10 palavras que eu falo 20 palavrões. Então começa a falar 19 palavrões, 18 palavrões, 17 diminuindo, palavrões. né? Vai diminuindo quando você zerou tudo. Dá um primeiro passo, né? Se propõe a mudar. E você falando sobre o ser apaziguadora, né? Eu me lembro de uma situação na minha casa que você sabe, né? Homens, quando se tornam adultos, eles querem falar de igual, né? Eu me lembro de uma vez a gente tá todo sentado à mesa e tava, acho que só os 2 mais novos em casa, meu marido, e o meu marido falou algo para os meninos e eles não entenderam o que ele falou. E virou aquela confusão, sabe? De um fala uma coisa e outro fala uma coisa e outro fala uma coisa. Aí eu falei aqui, gente, para aqui. Tá tendo aqui uma torre de Babel. Tá tendo confusões de língua. Aí eu falei assim, para aí, não foi isso que o seu pai falou.
não foi isso. Ele falou assim, assim, assim. Você que está entendendo errado. Então, bora situar aqui, a Torre de Babel foi isso. O Senhor confundiu todas as línguas para que ele não atingisse o propósito que ele tinha se falassem as mesmas línguas. E o inimigo, às vezes, quer fazer isso com a gente. Confundir de tal forma a língua que eu falo algo, eu falo algoritmo e você vai entender outra coisa. Sim. Né? E não é isso o propósito. O propósito é a gente respirar. O que mesmo você falou? Se eu não entendi, pergunta de novo. Pergunta, não vou Ou fique em discutir. silêncio. Não, fique em silêncio. Eu tenho aprendido muito isso. Mas eu falava sem pensar. Eu falei. Agora eu entendo assim, eu vou ouvir. Vou me segurar para não falar. Mas eu vou ouvir. Eu vou ouvir. E vou tentar entender aquela situação. Digerir a situação, né? Digerir, porque assim, eu digo isso para a pessoa que é a Vera, né? Eu já quero falar, depois eu penso. Aí eu entendi que eu tenho que pensar para depois falar. Eu já evitei muitos conflitos com isso. Então, realmente, a gente precisa entender o momento e a mulher tem que ser apaziguadora. Nos lares acontece muito, que aconteceu já na minha casa de discussão de marido, o meu filho, minha filha, e um ficar para um lado, para o outro. Eu olhei assim e disse assim, o negócio é o seguinte, independente da situação, a autoridade é seu pai. Então, vamos conversar? Vai lá, conversa com seu pai. Você tá certo? Mas o calor da coisa foi ruim. Peça perdão. Mas eu não fiz, mas peça. Peça perdão. Tem uma dificuldade, né? De exercer esse sentimento, de liberar esse perdão. É um orgulho, né? Vai lá, fala com seu pai, perdão, mesmo que você esteja certo, mas ficou calor na discussão. Aí, amor, pede perdão, mas eu sei que vocês estão certos, gente. Mas peça perdão. Né? Vamos tirar do nosso meio o que é errado. Não, e nós temos que ser assim, sabedoria. Isso para nós que somos mães também, né? É o pedir perdão pro filho quando erra, né? Porque, aliás, eu vou confessar que já confessei, já não é mais... Já confessei meu pecado. Eu tinha muita dificuldade de falar eu te amo e me perdoe. Por causa do que eu via no meu crescimento. As pessoas falavam que ama, mas não cuida. Uhum. Amava, mas não zela. E aí me perdoe e continua fazendo a mesma coisa. Então, tinha essa dificuldade muito grande. Foi, para mim, realmente uma cura quando Deus me permitiu falar eu te amo com clareza e falar para todo mundo eu te amo. Ser normal. Hoje, para ser normal e ser verdadeiro. Sim. Porque não adianta falar. Eu falo que palavras, elas são vazias quando não tem atitudes. Exatamente. Que condiz com aquilo. E eu, por muitas vezes, eu tive que engolir todo o meu orgulhozinho e enfiar ele dentro de um saco, jogar fora e pedir perdão para meus filhos, porque eu errei com eles. E quem nunca? Sim. Eu já fiz muito isso. Muito de pedir perdão. Me perdoa, filho. Olha, eu agi errado, não fiz por mal. E o meu filho, caçula, ele pegou muito, assim, ele pegou tudo que era bom meu e o bom do pai dele e fez um ajuntado e pôs nele. Então, sabe aquelas coisas boa demais, sabe? Aquela bênção. Bênção demais. Então, ele pegou, então ele foi desafiador. Assim, uma coisa maravilhosa para minha vida, porque me moldou. Mas era o que mais desafiava, porque nós temos assim uns gênios assim, sabe, umas personalidades falantes. Então é sobre isso. Agora você falou a bobagem, então vamos consertar. Vamos consertar. E é sobre isso. E às vezes a gente quer que os filhos peçam perdão. E nós, pais, estamos pedindo? Também, né? Estamos pedindo. E a gente, como pai, a gente está ensinando eles, porque amanhã eles vão ser pais. Exatamente. Hoje os meus 3 filhos já são pais. E amanhã o meu outro filho vai ser pai também. E quantas vezes eu tive que pedir perdão para ele por causa de alguma coisa que eu falhei. Então, né? Então ele já aprendeu isso. Eu tenho certeza que isso vai levar para a vida dele. Não vai ser desafiador para ele olhar para o filho dele e falar: me perdoe, eu te amo. Vai sincero. Exato. E sincero, não é? Realmente, para quem passou por dificuldades, né? Feridas que marcaram, dizer eu te amo. Eu também tinha essa questão. O me perdoe ainda é muito difícil para mim. Confesso, mas o eu te amo eu já consigo falar com mais tranquilidade e ser normal, assim, porque
a minha mãe sempre foi uma mãe excelente. Meu pai, a gente teve lá as nossas questões, mas minha mãe nunca falou eu te amo. Isso dói, né? Nunca Faz falou. falta, não? Eu falo o tempo todo pros meus filhos. E é muito normal. Ai, boa aula, filho, mamãe te ama. É natural, É né? natural. É um e sentimento aí eu muito vejo bom, que às vezes né? ela fica olhando assim, e agora, depois de um tempo, que ela começou a falar, vovó te ama, viu? Né? Mas ela não foi uma mãe que ela conseguia falar. Não recebeu isso, com Não certeza. sim. Não, ela foi uma excelente mãe, não tenho o que falar, assim. Sempre foi uma mãe presente, amorosa, carinhosa. Tenho muitas memórias boas com a minha mãe. Mas o eu te amo não saía. Eu aprendi E o me a ouvir perdoe- isso na igreja. É. A igreja me ensinou a dizer eu te amo, de ouvir do pastor, olhar pra mim e falar eu amo você, sem você entender que é amor de homem pra mulher. Sim. Exato. Sim. Sabe? É um O amor de irmão- Cristo. Amor de Cristo. De chegar uma irmã do nada, te dar um abraço e falar, amo você. E você, antes eu ficava assim, ó. Eu abraçar, você fez, eita, coisa louca. A Leia fez isso comigo. A Leia fez isso Eu mandei comigo. pra ela, eu falei, eu amo você. Os Foi. pessoas falou, eu falei, nossa, Senhor, como eu gosto dela, né? Sim. Aí falou, Senhor, declara que você ama ela. E Eu tinha foi muita assim. dificuldade. E foi uma mensagem que veio no momento que eu tava. Foi um momento Foi. desafiador. E eu falei, ai, Senhor, amém. É um Foi bálsamo, acolhedor. né? Sim, foi acolhedor, sim. Eu falei, amém, eu também te amo muito, minha amiga. E é sobre isso, é você conseguir. Se fosse antes, eu ia falar, meu Deus, e agora o que eu vou responder pra Que ele? que você Pra você também. Pra você também. Mas não, é recíproco. É recíproco. Ou então você fala assim, a pessoa fala pra você, eu te amo. Você fala, eu também. Você também se ama, né? Mas não, hoje pra mim é muito natural dizer que ama também. E, enfim, quando a gente foi casar, eu e o Léo, a gente casou, a gente morava junto. E esse ano a gente resolveu fazer tudo certinho. Então a gente se batizou, casou direitinho. E a gente levou as alianças pro pastor Leandro e a Fran. Amo o pastor orarem, Leandro. sim. E a gente já tinha contato com ele, mas o Léo tinha contato com ele, mas eu, assim, não tinha muito contato com ela. E no final da oração, ela falou, gente, Deus abençoe vocês, eu amo muito vocês. Ela é uma E fofa, né? e aí, aquilo assim, foi... É o que você disse, foi um eu te amo e você ter a maturidade pra entender qual é a forma desse eu te amo. E a gente nem tem tanto contato, assim. Então, e é tão verdadeiro, né? Sim. Que dá vontade de pôr ela num potinho e fechar. Ela Sim, sim. E foi muito especial o final dessa oração, né? Dessa unção das alianças com esse eu te amo. Fica diferente, é um selo ali, né? Então, hoje, pra mim, o perdão ainda tem trabalhado muito com isso. É muito difícil, porque eu vim também de uma criação onde as coisas eram feitas e nunca tinha esse perdão. Nunca tinha, nem desculpa quem dirá perdão. Então, pra mim, ainda é muito difícil. E é uma cura. É uma cura, sim. Cura. E o meu filho, a minha filha não verbal, assim, mas o Bernardo, às vezes eu vejo que ele faz alguma coisa e o Léo, ele já é mais tranquilo com essa questão do eu te amo, do me desculpa. Brigou aqui, ele já quer beijar, já quer abraçar, ele é muito amoroso e eu já sou mais na minha, assim. E ele fala, vai lá, às vezes eu tô lavando louça, alguma coisa, vai lá pedir desculpa pra mamãe, você deixou a mamãe chateada. E ele tem a mesma coisa, assim, de não conseguir, né? E ele fala assim, vamos lá, o papai te ajuda. E aí vem os dois. Aí ele fala, mamãe, o B quer falar uma coisa. Fala, filho. Aí ele ficou olhando assim pra mim, aí eu abaixo, assim, na altura dele, fala, filho, o que foi? Aí ele fala, mamãe, me perdoa. Aí ele fala, mamãe, me perdoa, assim, pra dentro. E ele só tem 3 aninhos. Mas ela tem que trabalhar, Sim, porque para sim. não ter isso pra dentro O depois. eu te amo já é comum, assim, que a gente fala muito. Mas o me perdoa... Orgulho, filha. Sim. Orgulhinho ali. Orgulho, muito. É o que eu falei pra vocês aqui esses dias. Ele é uma mini Fernanda. Eu olho e falo, meu Deus, como pode parecer tanto Aquela coisa comigo, boa. que vem. quando a gente se identifica no filho, você se vê no seu filho. Você aí é É desafiador. desafiador demais, sim. Deus. Aí quando pega as melhores partes dos dois. Uhum. Aí se confunde tudo. Aconteceu comigo também. Aconteceu comigo. É? Ele Lá na também casa pegou. tem dividido. A Natália é muito eu e o Bruno é muito Ney. Eu, quando tô brava com o Ney, eu falo, nem olha pra mim que você tá igual seu pai. Agora a Natália é muito parecida comigo. Aí a gente sai faísca. Nossa. Eu, pai, chega. Tá, vamos parar um pouquinho. Sim. Não, lá em casa tem umas divisões, mas o caçula, ele é assim, ele é a minha aparência e ele tem muito de mim também, que eu e meu marido, a gente tem essa personalidade forte. Nós dois, assim, somos bem fortes. E ele pegou isso também. Mas, assim, ele é todo pai.
assim, em termos de personalidade. Ele anda igual o pai, e o pai dele sofreu um acidente quando criança, ficou com a perna mais curta, depois foi desenvolvendo. Então anda aqui meio jogando. Pois ele não anda jogando, gente. Aí ele me falou, essa semana a gente estava conversando lá, e ele falou assim: mãe, você acredita que lá no trabalho perguntaram se eu tinha machucado no futebol porque eu estava mancando? Eu falei, não, é só eu. É a referência do pai. Exatamente. É tão a mesma, assim, essência que até andar igual. É impressionante. Mas vocês estão falando e eu estou pensando aqui numa coisa. A gente, por exemplo, a Fê teve uma infância, né? Teve os problemas dela. Mas ela permitiu que o Senhor entrasse na vida dela e ela faz diferente. Uhum. A Cida, a mesma coisa. A Cida, tava pessoas que te pediam perdão, mas que faziam a mesma coisa. Diziam que amavam, mas não mostravam esse amor. Você é a mesma coisa, eu a mesma coisa. Vocês notam que quando a gente permite que o Senhor entre numa história, a gente vira o jogo? Ele muda. Total. Ele muda totalmente a situação, né? Ele vai lá e ele fala assim, sabe aquilo, tudo que te feriu? Não repete. Porque a gente tem a mania, né? A gente tem essa mania. Às vezes uma pessoa fala assim, nossa, meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe, eu e meu irmão sofremos tanto, a gente apanhou tanto, nossa, era horrível, aquelas brigas, aquela quebradeira. E você vê o filho vai, casa, ele faz exatamente a mesma coisa com a esposa. Por quê? Porque ele não permitiu que Jesus entrasse na situação. Exatamente. E quando a gente convida Jesus para entrar na situação, é aquilo que fala, você quebra uma maldição hereditária. Sim, porque exatamente. é uma maldição. Sim. É uma coisa assim, que se você... Que se repete, mas é uma coisa que vai se repetindo. Vai se repetir. Parece que assim, o disco vai tocar sempre a mesma música. A minha mãe, até já comentei dela aqui no outro podcast, minha mãe era assim... Minha mãe era uma pessoa que ela nunca se preocupou com ela, mas ela ajudou muita gente. Sabe, depois quando ela morreu, a gente viu as pessoas que ela ajudou a fazer curso, as pessoas que ela ajudou pagando aluguel, mas ela não se preocupava com ela. E ela foi uma pessoa, assim, uma mulher que ela teve que, mesmo muito nova, ser muito forte. Porque ela tinha ali uma casa para sustentar, casada com um marido, que tudo que ela fazia, ele dizia que não ia dar certo. Ao ponto de, quando a minha mãe queria fazer uma reforma, ela mandava meu pai para Minas. Olha. Vai visitar seu pai e sua mãe lá em Montes Claros, Olha a estratégia, ela falava, vai visitar seu pai e sua mãe. Sabe ela, hein? Fica lá um tempo. Quando ele voltava, ela tinha reformado aquilo que ela queria. Já tinha feito, já Ela tinha dado feito. certo. Sabe? Porque ela falava, não, se ele ficar aqui, ele vai ficar o tempo todo dizendo que eu não tenho condições, que eu não vou fazer, que eu não consigo. Então, ela fazia essa estratégia. Tem coisas na nossa vida que marca profundamente, né? A minha mãe, ela era feirante, mas em determinado momento ela começou uma confecção de calça jeans. Aí ela comprou umas máquinas, né? Aí tava o caminhão descarregando as máquinas e meu pai falando pro moço assim, por que você tá perdendo seu tempo? Daqui a pouco você vai vir buscar, ela não vai pagar mesmo. Gente, Misericórdia. Porque ela não vai ter condições de pagar. E ela falava assim, Zé Filho, fica quieto, Zé Filho. Não pode falar Zé Filho. Fica quieto. Não quero que os moços tenham trabalho, Vicência. Ela não. E daí passava um tempo, estava lá descarregando outras máquinas, que a oficina foi crescendo, né? Mas ela falava assim, tudo que eu for falar, ele vai falar que não vai dar certo. Mas ela não deu vida a isso. Não, é você olhar para uma situação e falar assim, ó, e na vida nossa acontece isso quantas vezes? Por exemplo, se você for ouvir o noticiário, você vai falar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar A certo. gente não sai nem de casa, Não gente. sai, porque tudo lá fora diz que não vai dar certo. Muitas vozes. Tudo diz que não vai dar certo. Então, o que você tem que fazer? Uma escolha. Sim. Sim. É igual a história do sapinho. Por que o sapinho chegou no Você final? não ouviu. Porque ele era mudo. Ele era surdo. Ele era surdo, por isso que ele chegou. E quanta gente, às vezes, está aí assistindo a gente, sabe? E às vezes quer fazer uma faculdade. E aí tem alguém dizendo para você, como você vai fazer essa faculdade? Você não tem dinheiro para pagar. Às vezes é que nem eu, tenho mais de 50. Vai fazer uma faculdade, pra quê? Você tá velho, vai morrer logo. Mas você é burra. E quantas vezes eu ouvi que eu era burra? Era burra, que eu não entendia.
que eu não ia chegar em lugar nenhum se eu fosse ouvir tudo isso, gente. Pelo amor de Deus, eu não era boa, só tinha TDAH. Falta de foco. Ai, gente, eu tenho uma maneira diferente de aprender, só isso. Só é ficar focado ali. Difícil. E depois que a gente aprende isso, sabe, a gente muda tanta coisa. A gente tem um olhar diferente para o mundo e para as Sim, pessoas. você começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. Quando você vê uma pessoa que está naquela visão antiga, você tenta falar, você tenta alertar, mas tem que partir dela. Sim. É que às vezes as pessoas gostam de ficar no ambiente que ela está, que a gente fala que é uma zona de conforto. Existe a zona de conforto para o bem, né? Que ela até te protege, mas tem uma que fica que não quer avançar, ela não quer sair crença dali. limitante também, né? As Exatamente. crenças limitantes, porque o fulano foi assim, o Beltrano foi assim, eu morri Posso, assim, não eu nasci consigo. assim, É a eu vou Gabriela. morrer assim, e tá tudo certo. E não é, né? A gente pode fazer diferente, que é o que a Léa falou. A gente passou por coisas muito difíceis, momentos difíceis, mas transformamos aquilo que foi ruim para nós no bem agora, não só para nossa vida, mas para o outro. Exatamente. Porque eu vejo que o Senhor, o propósito maior do Senhor não é nos curar apenas por curar, é abençoar também o outro. Exatamente. É você E tem ser uma... também... Desculpa. Imagina, fala. E tem também a questão do vitimismo, né? Isso. As pessoas gostam de ficar naquele ambiente, naquela situação de vítima. Porque ser vítima, todo mundo vai ter dó de mim. Eu tenho posso, atenção, né? eu posso ficar aqui quietinha no meu lugar, a vítima, e todo mundo vai ter aquele olhar, que também é muito difícil. É muito complicado quando você vive uma determinada situação onde você tem que arrancar forças, você não sabe de onde, para você sair daquilo. Mas aquilo, a força, e até quando a gente tem ali a presença de Deus do nosso lado, nos ajuda. Mas o vitimismo também... E a gente conhece pessoas que servem a Deus e que são assim. vítimas, né? Porque não são curadas. Sim. Né? Porque Se deixam curar, né? Isso. Porque a cura, eu vejo que, assim, você conheceu Jesus. Eu sempre falo isso. Conheci Jesus, e agora? Porque foi o meu caso. Eu conheci Jesus, e agora? O que eu faço? Porque eu não tinha ninguém para me ensinar o caminho. Agora é só eu e Jesus. E eu vou para onde agora? Então, isso é muito difícil. Por quê? Porque você conheceu Jesus, você tem a salvação, você tem um pai agora. Mas o que eu faço com tudo isso? Criança não anda sozinha, gente. E o novo nascimento é isso. Você agora é nascido de novo, é tudo novo. E criança não anda sozinha, não se alimenta sozinha, não faz nada sozinho. E é sobre isso. E o evangelho, ele chegou num determinado ponto que as pessoas tinham que andar sozinhas. Ninguém mais quer investir o seu tempo em discipular alguém, em caminhar com aquela pessoa. É certo que você vai caminhar durante um tempo, depois ela vai partir, vai caminhar com outras pessoas, vai transbordar. Mas e aí? Quando você não tem... Encontrei Jesus, e agora? Agora, minha filha, eu preciso de cura, de libertação, Exatamente. de andar por um novo caminho, de conhecer pessoas Aprender que te tudo levem. novo, né? Tudo é novo. Tudo novo. Tudo é novo. E é sobre isso, né? Voltando aqui para nossa companheira Abigail, e o Davi também, que soube ser humildes, tanto um como o outro. Sim. O Davi já tinha 400 homens ao seu serviço. Ele sabia quem ele era rei já, ungido por Deus, escolhido de Deus. Ainda não estava no trono, mas já sabia quem era. E ele foi humilde para falar, não, olha, eu ia usar de vingança agora. Ia acabar com todo mundo. Ia acabar com todo mundo, mas essa mulher, serva de Deus, ela me fez ver a bobagem que eu ia fazer. E deixou todo mundo. E quando a gente vai continuar ali a história de Abigail volta para casa. Nabal estava lá embriagado. Ela não falou nada. Uma palavra. Outra coisa que eu aprendi muito cedo. Tem hora que mulher tem que ficar caladinha, pôr um esparadrapozinho. Se um for pouco, você enrola. Enfia a farofa na boca, porque se for falar engasga, não vai dar certo. Então, tem hora que é isso. Vou tomar água, né? Vou falar de Não, pior que água que não adianta, que a gente engole. Então, tem que ser coisa que realmente mantém a gente calado. É que às vezes tem hora que você tem que ser calado. Né? Porque se você for falar tudo que você tem vontade, você mata uma pessoa. Sabia? Às vezes a gente mata alguém numa palavra. E a palavra é como uma flecha. Quando você fala, ela não volta mais. E quantos casamentos são destruídos por conta de uma discussão boba, de uma palavra. Só que aquilo, ela fica ecoando e a pessoa sempre vai lembrando. Você olha uma pessoa, você lembra daquilo.
E às vezes a pessoa até... A gente quer perdoar, mas tem coisas que ferem demais, né? E é por isso que quando é o abuso verbal, né, o abuso emocional parte das palavras, né? Sim. Você matar, a palavra do Senhor diz que o poder da morte e da vida Tá na língua. da morte e da vida. Então, ou você dá vida àquela pessoa, ou você morre. A gente tá falando anteriormente aí sobre impulsionamento, a sua mãe e tudo. E aí, eu voltando agora para mim, a minha primeira linguagem de amor é palavras de afirmação. E quantas vezes eu fui morta, deixei de fazer coisas, porque eu sonhava com alguma coisa, falava, compartilhava, e a pessoa falava, não vai dar certo, você não vai conseguir, você isso, você aquilo, e eu aceitava aquilo. E eu fui deixando para trás. E quando o Senhor, a glória dele entrou na minha vida, eu fui rejeitando essas coisas. E eu falei, não, eu sou aquilo que o Senhor disse que eu sou, eu vou conseguir aquilo que ele disse que eu vou conseguir, e fui buscando isso. Mas quantas pessoas não conseguem sair disso? E é muito sério isso, quando você quer matar mesmo sonhos, entulhar poços, eu chamo. Pessoas que querem entulhar os seus poços. E não te deixa sair daquele ambiente. E aí entra os amigos de novo, né? Aqueles que te levam para a presença Tem do amigos Pai. que são mais chegados que irmãos, né? Isso eu posso dizer. Que leva você adiante de Jesus e o Senhor vai te cura e fala, meu filho, olha, pega essa sua cama aí, vamos andar, Vamos junto, seguir. sim. Que Sai agora dessa não dor, tem né? mais Esse isso. lugar não te pertence mais, né? A gente tem horas que o Senhor, ele tá nos expulsando de alguns lugares, né? Ele fala, filha, esse lugar não te pertence mais, sai daí, né? É verdade. Porque tem gente que às vezes tá... Sei lá, a gente tem que perdoar as pessoas, sabe? Acho que perdoar é divino. Mas perdoar não quer dizer permanecer, né? Não. Sim. Não. E nem conviver tão Nem intimamente esquecer, mais. né? É, porque às vezes você fala assim, eu não vou perdoar fulano, mas você carrega ele 24 horas por dia Sim. junto com você. Perdoar Não é? Melhor liberar logo o perdão. Vai embora. Perdoar é vai quando embora. você Mas- perdoa e não sente mais dor. É. Você olha aquele que te feriu e você consegue, feliz, né? sabe, olhar. Às vezes tem E- pena da pessoa, né? Eu, assim, pena talvez eu não Compadecer, diria, né? se Diria, compadecer. diria assim, que Deus transformasse a vida daquela pessoa, né? Da mente dela, para que ou ela se não faça compadecer, novamente. Porque falta de Jesus, muitas vezes, de Às vezes intimidade. A com pessoa Cristo. faz um mal para você ou para outro e ela é perdoada, mas ela precisa ter uma lição. Sim. Isso é fato. Eu sempre digo isso, né? Se eu faço mal para a Cida e a Cida me perdoa, eu não estou livre da minha consequência. Não. Não estou livre. Eu vou ter que ter uma lição. É como se a vida estivesse dizendo assim, tá, você fez isso para Cida, ela te perdoou. Então vamos lá, 50% do mal que você fez para ela tá lá, liberado. Agora os outros 50% do perdão você vai ter que viver em alguma circunstância. Eu não estou dizendo que a vida é jogando maldição na pessoa. Não é, não. Mas nós É somos um consequência. aprendizado. É a lei da as semeadura, né? consequências. É a lei da semeadura. Sim, o nosso cérebro ele é programado para aprender. Ele aprende. Aqui ele está aprendendo. Ele está formando novas conexões. E eu vou mais além ainda. Às vezes ele está tirando conexões antigas. Isso não é bom. Olha, você acabou de aprender sobre Abigail. Ele vai tirar uma conexão antiga e vai fazer uma nova. Então, um novo aprendizado. Então, se você aprendeu sobre o perdão e um dia alguém te perdoou, é como se ele dissesse assim para você: você recebeu um perdão. Então, você recebeu a sensação de ser perdoado. Agora, você vai ter que viver esse perdão. E vai ter que viver esse perdão como? Talvez perdoando alguém por um mal que te fez, às vezes até maior do que você fez para outro. Então, por isso que eu digo que na vida vai acontecer esse virar da roda gigante. Sim. Entendeu? Não por maldição, mas por experiência. O cérebro vai ter que aprender. Ele aprendeu a receber, mas ele vai aprender a dar. Ele tem que dar. Se foi pequeno, foi grande, ele vai ter que aprender a liberar perdão. Aí ele vai sentir. Nossa, ele vai dizer assim: você viu quantas coisas eu tive que trabalhar na sua essência para você entender a importância do perdão? Por isso que a gente vê muitas pessoas na igreja doentes espiritualmente, que recebeu o perdão, mas não sabe dar.
Ela recebeu, mas ela não sabe dar esse perdão, até mesmo para ela mesma. E você falando sobre isso, a palavra do Senhor diz assim, que é perdoar como o Senhor te perdoou. E aí tem uma outra passagem em Marcos, que eu não vou me recordar agora, e fala assim, se você não perdoar o seu ofensor, o Senhor também ele não vai te perdoar. Então, porque Deus sabe a essência do perdão, ele perdoa a humanidade. Exatamente. E olha que foi coisas que eu Vera, ainda vou cometer. Eu já estou perdoada. Exato. E eu não sei liberar o perdão para Leia? Não quero liberar o perdão para você? Não faz sentido. É a parábola dos servos, né? Que devia, Que né? devia. É essa parábola. Você vê aquele que mais foi perdoado não soube perdoar aquele que devia o mínimo. Então, O mínimo. por isso que o cérebro, ele vai trazer uma consequência, mas é de aprendizado. Ele vai falar assim, Léa, eu vou te ensinar a aprender a perdoar. Então, ele vai ver um momento exato para criar essa conexão. Agora é a sua vez de viver na pele, entendeu? De estar do outro lado. De estar do outro lado, entendeu? Pra ver como você reage, né? Como que você vai reagir? Você vai fugir ou você vai enfrentar? Se você fugir, eu vou criar um outro momento, uma outra conexão para você fazer. De certa forma, você vai passar por aqui. Vai ter que passar, entendeu? Vai ter que passar. E o mais interessante é que se você faz isso sozinho, é doloroso. É frustrante, é marcante. Mas se você faz com Cristo, deixando o Espírito Santo agir em você, ao mesmo tempo que ele fala assim para você, tem uns que ele tem que pegar na mão e falar, Cida, vem cá que eu vou te ensinar a perdoar a sua amiguinha. Vamos dizer que a Cida é aquela pessoa que não emburra, não vou, não quero, não vou fazer. Então, aí ele não vai pegar na mão, ele vai lá atrás, você vai. Vai perdoar a amiguinha, ainda vai pegar a amiguinha e falar, quer falar com você. E ele ainda vai ficar assim, eu quero ver como que vai acontecer agora. E ele ainda vai criar a situação, o momento para vocês se confrontarem, porque novas conexões são confronto. Você tem que tirar uma coisa que você aprendeu, aprender uma nova. E depois ele ainda dá o bálsamo. Ai, gente, perdoa. lindo demais, né? Perdoa. Não, eu tô aqui pensando, eu falei pra vocês que a minha dificuldade é o perdão. Olha eu aqui, ó, você falando e tá servindo pra mim tudo isso. Isso, pior que é isso mesmo. Novas conexões. Quando a gente aprende que o perdão, ele é libertador. Sim. Porque tudo parte a partir do perdão. É o início, é tudo. O Senhor nos perdoou, Ele nos comprou, nos lavou. E aí Ele te deu nova vida, fez tudo novo. Agora você que já tem tudo novo, vai querer se sujar por tão pouco? Sim. Então, Ou carregar, Não faz coisas sentido. velhas, antigas. Isso. Faz tudo novo. Te dá uma casa nova, você quer levar móveis velhos pra sua casa? sim. Não faz sentido, gente. Tem uma ilustração que fala muito sobre a falta de perdão. Que era uma pessoa que ele pega um saco de estopa, aquele saco de estopa põe nas costas, e cada desafeto que alguém faz para ele, ele jogava uma batata no saco, ia carregando. E é igual você falou, ele almoçava com o saco, ele jantava com o saco, ele levantava com o saco, ele tomava banho com o saco, aí ficava cheio de batata. E batata, você sabe, olha um calor de 40 graus. Ah, o e cheiro. as batatas vão apodrecendo, e vai soltando aquele negócio, e ele acaba de batata. Isso é a falta de perdão. Porque você vai carregar aquele saco pesado, fedido, podre, o tempo inteiro sem sair de você. Agora, quando você permite que o Senhor te lave, te molde e você libera esse perdão, você vai ficar limpa e cheirosa novamente. Exatamente. É sobre isso. E não é a falta de memória. A gente não tem Alzheimer espiritual. Alzheimer, a gente não vai. Deus. Nada disso. Não, a gente lembra. A gente lembra. A gente só não sente mais o cheiro e nem a dor. É igual o parto. Eu lembro da dor do parto, mas aquilo não me causa nada mais. Foi dolorido, mas não me causa mais nada. Esse é o verdadeiro perdão. Agora, é igual a Léa falou também antes. Agora, lamento, mas eu não vou mais ficar sentada na mesma mesa que você. Eu te a gente não vai perdoei, tô caminhar livre. juntos mais. Não vou. Por quê? Porque quebrou-se alguma coisa. Mas se precisar, estou à disposição. Exato. Se precisar de um conselho, um abraço, Isso. conte comigo. Eu vou Vamos caminhar juntos. Vou até contar um testemunho aqui que aconteceu anos atrás comigo sobre a questão do perdão.
eu caminhava com uma pessoa, a pessoa de dentro da minha casa, da minha mesa, servíamos junto no ministério, tudo junto. E ela, não sei o que aconteceu, foi falar de mim para outras pessoas e justamente para a liderança. E eu sempre fui uma pessoa assim, que eu não dou motivo para você falar de mim. Eu não gosto de dar motivo para as pessoas, não dou. Olha, eu procuro chegar no horário para não ter que me dar explicação. Eu procuro, sabe, fazer isso para não dar explicação e não dar motivo, né? E assim, eu sempre fui uma cuidadora também. Sempre cuidei das pessoas. Esse é um dom que o Senhor me deu. E quando eu soube daquela situação, porque aí tiveram que me chamar para resolver a circunstância que não tinha acontecido. Aquilo me magoou tanto, me feriu tanto, que vocês não têm noção. E aí, no primeiro ponto, eu perdoei. A pessoa me pediu perdão lá, eu perdoei. Só que tinha dor. Porque tem também o processo de cura para esse perdão. E aí, olha, gente, todas as vezes que eu subia no altar para ministrar do Senhor, era choro de dor. E eu falava, Senhor, quando o Senhor vai tirar essa dor? Eu já perdoei, ela é livre. Mas tinha a dor. E foi muito, muito, muito doído. E aí, quando o Senhor me curou dessa dor, o Senhor me deu também uma palavra na qual eu ministrei até para as mulheres na igreja, que foi perdendo Jesus dentro do templo. Nossa, que forte. Nossa, arrepiei. Perdendo Jesus. Por quê? Se a gente não se permitir ser curada por Ele lá dentro, a gente perde Ele dentro do templo. Eu continuei fazendo as mesmas coisas. Eu continuei servindo do mesmo jeito. Mas tinha uma dor que só eu e Ele sabia. Então é sobre isso. Essa dor que tem que ser sarada, porque o perdão foi liberado ali mesmo. A gente resolveu, eu perdoei, eu continuei servindo com ela, eu chegava, eu abraçava, eu dava palavras de bênção, mas tinha uma dor dentro de mim, porque eu ficava perguntando, Senhor, por quê? Por que tudo isso? Para que vire testemunho. Não se constrói testemunho sem dor. Sem a dor, sim. Testemunho é construído com dor, infelizmente. É porque você só fala do que você viveu, né? Eu não posso falar da sua experiência se eu não estava lá, mas da minha eu posso falar. Exato. Entendo, é isso mesmo. É isso aí. E é difícil a gente entender essa linha tênue ali entre o perdão, eu preciso perdoar, mas não preciso conviver. Incompreensível. Ainda mais quando é com família, né? Eu preciso perdoar, mas não preciso conviver, mas eu tenho a dor. Então, aonde a gente tá? Que estágio ali que a gente tá? É muito complicado. É complicado. Confesso que eu ainda tô tentando me achar nesses estágios aí. Falando sobre isso de família, eu cuidando de uma paciente minha, ela tinha um problema com a irmã caçula. E cuidando dela, eu falei para ela justamente isso, você não precisa viver esses períodos de desavença, principalmente porque era na casa da mãe. Você pode conviver excelentemente com a sua mãe, com a sua família, com a sua irmã, com todo mundo. Só que se começou algo que te desagrada, simples. Pega seu banquinho, sai de mansinho, não causa intriga para ninguém. Porque é a casa da sua mãe. Você não precisa aceitar desaforo na casa da sua mãe. Né? E a mãe, por sua vez, não precisa tomar partido de ninguém. Elas são adultas, pode se resolver sozinha. Porque é muito difícil quando as pessoas também querem que as mães tomem partido. Sim. Gente, filho é filho. Os problemáticos e os não. Sim. É filho. E é muito complicado, mesmo que a mãe não passe a mão na cabecinha e fala, tadinho. Não, mas, gente, é mãe. Ela vê que o indivíduo está errado, mas vai jogar ele para fora? Não. Então, eu que tenho sabedoria e eu sei aonde eu posso ir, não, eu saio simples assim. Bem com todos. De cena. Bem com todos. Então, dá para conviver bem. É só saber o tempo e o horário. Exatamente. É igual você falar assim, esse lugar não me cabe mais, né? Aí é que nem o senhor fala, você chegou no lugar e aquela pessoa não te recebeu bem, sacode a poeira do seu pé, vai embora e não volta mais. Simples assim.
Não é? Não é? O Evangelho Senhor falava isso quando ele mandou os discípulos 12 anos. Se você chegar lá, se você for bem acolhido, deixa a entre paz. e deixa a paz. Mas se não, deixa a paz. Ainda até capaz sacode. dobrado ainda. Exato, sim. Foi É até uma... capaz de volta. É capaz de Foi, a minha volta, paz- sai com a sua e foi sai até do uma outro ministração também. do bispo esses dias também, que ele falou assim: ai, falaram mal de mim. Qual é a novidade? Já era sabido. Sacode a poeira e segue. É. Ai, mas me enganaram, mentiram. Qual é a novidade? Já era sabido. Segue. E foi muito, muito linda essa palavra dele. Aprendi muito nesse dia, porque de fato é isso. A gente fica esperando o tempo todo, porque a gente erra muito, mas a gente não quer que ninguém erre com a gente. Exatamente. Ninguém pode pisar na bola, ninguém pode olhar torto, ninguém pode falar uma palavra errada. Não é todo dia que todo mundo tá bem. Exato. E a gente tem essa questão de ser dolorido, mas às vezes a gente também causa dor. E é preciso entender isso. É isso, né? Entender qual é o momento de pegar o banquinho e sair. Segue, tá tudo bem. Devolve minha paz, vou embora, fica aí. Fica aí, você já te pediu. Uma vez aconteceu uma coisa muito, muito engraçada. Tinha uma pessoa da família que, por exemplo, assim, tudo que eu fazia, ela gostava de fazer igual. Ao ponto por exemplo, a gente ir num evento e ela chegar e perguntar que cor que era a roupa que eu ia e ela ia com a roupa da mesma cor. Nossa. Que cor que é a roupa que você vai usar? Tal cor. Aí chegava lá no dia do evento, a pessoa tava com a roupa igualzinha mesmo. Você tinha uma fã declarada. Tinha uma fã. Mas era assim, mas sempre uma pessoa que sempre falou muito mal de mim. Eu sabia que falava muito mal de mim, mas eu falava, deixa quieto, né? É uma opinião dela, não me importa. Só que um dia aconteceu uma situação e ali foi... Nossa, eu falei, nossa, Deus, é verdade isso mesmo, Senhor, você tem certeza? Sabe que tem hora que a gente pergunta pra Deus, Deus, você tem certeza do que você tá falando pra mim, né? A gente foi acontecer uma situação e eu fiquei muito triste com aquela situação, assim. Foi uma situação de muita humilhação. Eu falava, nossa, Deus, mas tanto que eu ajudei essa pessoa e essa pessoa faz isso comigo, né? Só que aquilo me entristeceu muito, mas eu não contei pro meu marido o que tinha me acontecido. Aí, quando a gente chegou no final de semana, ele falou assim, vamos sair com fulano e fulano. Aí eu falei assim, eu não vou não. E comecei a chorar. Aí ele falou, mas o que aconteceu? Aí eu contei o que tinha acontecido. Ele falou assim, nossa, e por que você não me falou nada? Eu falei, porque eu não queria que você ficasse magoado com a pessoa. Deixa só eu magoada, né? Que eu me resolvo, né? Só que o que aconteceu? Passado aquele processo de eu não ter querido sair junto, por ser da família, começou a proibir os meus filhos de chegar perto dos filhos dela. Só que os meus filhos eram amigos dos filhos dela. E meus filhos sentiam falta daquilo. E tava ali junto, às vezes chegava lá na casa da minha sogra, eu chegava, a pessoa chegava e ficava aquele climão, sabe? E aí o Espírito Santo começou a me confrontar. Quem é a serva de Deus? Uhum. Quem é a serva de Deus? Quem é a minha filha? Quem é? Eu falava, mas Senhor, eu não fiz exatamente nada, Jesus. Para com isso, vai. Quem é madura, acho que Deus falando. Eu falava, nossa Deus, mas eu não fiz exatamente nada. Aí ele falou assim, vai lá e pede perdão. Ai, gente. É difícil. Só Deus que apronta essas coisas, né? Aí ele falou, vai lá e pede perdão. Aí eu pedi perdão, aí a pessoa virou pra mim e falou assim, mas eu entrei em depressão por sua causa. Uau. Ui. Eu falei, nossa, eu não sabia que eu era tão importante assim pra você. Gente. Não, eu falei, eu não sabia que eu era tão importante pra você. Você me humilhou. Só que a humilhada fui eu na história, mas ela falou, então, aí eu falei. E ali o senhor falando, pede perdão. Pede perdão. Tá bom, eu pedi perdão. Ela falou assim, então, eu vou te perdoar, mas eu tô muito magoada com você. Você me feriu, você me fez passar mal, eu tô tomando remédio, tô com depressão por sua causa. Falei, tá bom, me perdoa, né? Tudo bem. Mas aí, o senhor falou assim, tudo bem, você foi lá e você fez a sua parte. Por que eu fiz aquilo? Porque envolvia uma família. Sim. E uma vida, né, também. Envolvia meus filhos. E meus filhos gostavam daquelas crianças. Então eu falei assim, poxa, eu não quero que os meus filhos fiquem separados nessa situação por uma coisa que aconteceu adultos, comigo. Né? Então, Senhor, tá bom, vou pedir perdão. Acabou aquele climão, as crianças puderam brincar juntos novamente. Não tinha aquela coisa de quando chegava outro, uma ir pra sala, outra pro quarto. Aí acabou aquele climão, né? Mas o senhor falou assim, mas não quer dizer que você vai trazer para dentro da sua casa. Sentar na tua mesa novamente. Isso não. Não, Mas pede perdão, porque se você pedir perdão, você vai liberar uma situação. Então, o inimigo, ele não vai ter mais a brecha para trabalhar naquilo.
Assim, poxa, inimigo, tá bom, ó, aconteceu isso, não deixa os filhos chegar perto. Pronto, já Pronto, entra o espírito de acabou. divisão. Separou família, separou isso. Não, ó, você me perdoa? Nossa, você fez tão mal pra mim, me perdoa, eu não sabia. Vixe, vai me perdoar mesmo? Perdoa, tá bom. É. Mas não era uma pessoa que eu queria pra compartilhar da mesa comigo. Você entendeu? Mas a pessoa já não tinha mais aquela desculpa de falar assim, ai, você fez isso pra mim, eu fiquei magoada com você. Sendo que eu era a vítima. Então, é nessa hora que o Senhor fala pra gente. Se te der um tapa numa cara, dá o outro lado. Do outro lado. Vai lá e dá o outro lado. É difícil você fazer isso? É difícil. Mas a gente que é mãe, a gente tem momentos na nossa vida que a gente tem que engolir a erva amarga para poder abençoar os nossos filhos, para que eles não ficam vivendo uma situação que às vezes eles não entendem. Que não foram nem eles que causaram. Que não foi neles que causaram. Então, assim, é muito bom isso, você ver essa mulher, ela fazer tudo isso, voltando aqui para Abigail, que a gente ficou falando. Mas sabe o que eu acho? A gente já está conversando aqui 1h30. Meu Deus. Gente, Mas, ó, sabe uma coisa que eu acho muito legal aqui? O Senhor nunca vai deixar ninguém desonrado. Amém. É isso mesmo. Porque você vê que na história, o que aconteceu? Passou pouco tempo, Nabal morre. Morreu. E ela E ela casa casa com com o rei Davi. Ele manda buscar ela. Ele manda buscar. Vocês entenderam? Então, assim... Ela marcou a vida dele, né? Marcou. Ele mandou buscar. Sim. Às vezes você pode achar que você ficou no prejuízo, mas você nunca fez ficou no prejuízo, porque o Senhor, ele Exatamente. traz honra. Traz No honra. lugar que você foi desonrado, entendeu? Nossa, essa palavra é forte, né? Gente, nós podemos esquecer, mas nada passa, Deus né? não esquece. Deus não Deus esquece. esquece. Ele não esquece. E é tão interessante aqui, a Léa falando disso no capítulo 25, no versículo aqui. Cadê a gente? Não tem número do versículo aqui. 40. 40, achei ele aqui. Ó, primeiro a parte B do 39 fala assim: então Davi enviou mensageiros a Abigail pedindo-lhe que tornasse sua mulher. Seus servos voltaram com o camelo e disseram a Abigail: Davi mandou buscar-te para que você seja mulher dele. Aí ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e aí falou assim: ó, aqui está a sua serva pronta para servi-lo. Lavou os pés dele, dos seus servos, em nome do Senhor. Abigail montou no jumento, acompanhou os servos com suas servas, com os mensageiros de Davi, e tornou mulher dele. Depois, Davi, deixa eu ver aqui onde fala que ela foi mãe. Ah, não, é aqui mais na frente. Deixa eu ver. Onde que ela foi mãe, teve um filho de Davi. Que é tão legal, gente, quando ele fala aqui. Peraí, deixa eu ver aqui que eu anotei a referência. Ah, não, já é mais lá na frente mesmo, em segunda. 2 Samuel 3. 2 Samuel. A Bíblia é completíssima. Essa mulher, ela é tão especial, né? interessante, né? É um capítulo e poucos versículos de um outro, que está no 3:3, fala assim, ó, já está nos filhos de Davi. Ó, o segundo filho de Davi, foi só o segundo. O segundo filho de Davi, Quiliabe, de Abigail, viúva de Nabal do Carmelo. Olha só. Entendeu? Ainda teve descendência. Sim. E até hoje é mencionado o nome dela. De Abigail. Numa mesa de podcast, gente. Exatamente. Olha é isso. isso que eu acho tremendo. Deus Mais da de geração. 2000, Deus honra. O Deus Senhor honra, sim. honrou uma mulher que ela pegou responsabilidade para si, ela não ficou no vitimismo, presa no vitimismo, ela não se deteve nas ofensas e nas afrontas, né? Nas mentiras que contaram para ela, que você não é nada, falaram que você é bonita, mas você é uma feia. Sim. Mas é isso, quando a gente não se detém e se permite perdoar, pedir perdão sem ter ofendido, É, o que ela né? fez. que foi o que você fez, mas a palavra do Senhor diz também, se você souber que um irmão seu tem algo contra ti, Deixa lá a tua oferta, vai e se conserta com ele. Porque é ele que tem algo contra ti, não é você que tem contra ele. Entendeu? É sobre isso. É. E ela, o que ela faz?
ela fez tudo isso e um pouco mais. Uma mulher extraordinária. Extraordinária, gente. Gente do céu, olha nós aqui, como a gente adora falar, né? Muito. Gente, eu gosto. Nossa, eu tô no lugar certo, fazendo a coisa certa. Com as pessoas certas. Não, todo mundo gosta. E engraçado, eu já tive tanta coisa pra falar assim, o pessoal fala, Lé, fala dele, agora eu gosto de falar. Adoro mesmo, gosto mesmo. Gente, muito bom ter vocês aqui com a gente, viu? Que bom. Hoje, então, a gente tá encerrando o nosso podcast sobre maternidade, né? Começamos já a dar um pé. E na próxima semana, como eu quero conversar com vocês, que o nosso podcast vai ser às quintas-feiras, às 10 horas. Se inscreve no canal, curte aí, comenta, compartilha, para você poder acompanhar junto com a gente, que a gente vai falar sobre empreender no reino de Deus, tá? Amém. Aquele empreendedor que faz do seu comércio uma igreja, uma casa de Aleluia. Deus, um lugar de acolhimento, onde às vezes as pessoas vão achando que vão comprar alguma coisa da gente e acabam saindo de lá com a palavra de Deus. Sai liberto, sai com um convitinho perto da igreja, apresentando ao Senhor, né? É isso que a gente quer. Deixa a gente faz um culto no próprio comércio. Eles não querem a igreja, a gente faz aqui. O apelo tudo. a gente Você faz sai lá apelo. com apelo. Não, no nosso último encontro a gente fez apelo. Foi uma bênção. 2 pessoas aceitaram. Foi uma bênção. Aleluia. Gente, então, ó, as meninas vão se despedir, tá bom? E a gente firme e forte aqui no nosso propósito, né? Vamos começar com a Vera. Vai lá, Vera. Oi, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês aqui também, mulheres tão sábias. Rever sobre Abigail é uma mesa de aprendizagem, não é? Então recebe a porção de Deus aí, acompanha o canal da Leia, que vem curar. Eu tô aqui recebendo muita cura. Amém. Vocês pensam que a gente senta aqui para proporcionar? Não, a gente senta numa mesa de cura. Sim. Amém. Porque todas as palavras que chegam aqui entram na nossa alma, ultrapassa a alma, vai até o espírito. Então é isso. Um beijo para vocês. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Amém. Gente, foi uma mesa de cura pra mim hoje. Hoje foi? Olha, é maravilhoso, porque a gente veio pra falar sobre a sabedoria de Abigail e a gente começou a falar sobre perdão. E como foi transbordante pra mim hoje, eu espero que o que eu aprendi aqui, o que transbordou pra mim, transborde aí pra vocês também, porque de fato essa semana foi uma semana muito difícil pra mim, onde eu preciso de fato exercer essa questão do perdão. E como a Vera disse, estar aqui não é só para alcançar vocês, me alcançou. Amém. Me transbordou hoje aqui. Amém. E amém. Que seja assim para mim, para todas aqui, para vocês. E tô muito feliz. Deus abençoe. Amém. Gente, transformador mesmo. A Fê ali falando sobre como foi a semana dela. E eu lembrei de uma frase que o meu marido sempre usou lá na minha casa. Que o nosso casamento é baseado no perdão. A nossa paternidade é baseado no perdão. A nossa vida com Cristo tem que ser baseado no perdão. Porque, como eu comentei aqui anteriormente, o perdão é o princípio de tudo. Nós só temos vida em Cristo porque nós fomos perdoadas, perdoados. Nós só temos esse entendimento hoje por causa disso. E esse perdão que você libera é a sua libertação. Não é fácil falar, aliás, é mais fácil falar do que fazer, mas é libertador. E assim como nós já perdoamos, já passamos por processos de perdão, saiba que você também pode. Se você tem alguém aí hoje para perdoar, o Espírito Santo está te incomodando, veio à tua mente, não é coisa do seu cérebro, é o Espírito te incomodando, vai. Mesmo, não foi você que ofendeu, mas talvez ele tenha algo contra você, vai lá, pede perdão. Se liberte hoje ainda sobre isso, porque você vai ver, é a paz que excede todo entendimento e é transformador. É isso que eu vou falar, é transformador. Obrigado por estar aqui, Léa, por fazer parte desse seu projeto, porque para mim também tem sido um aprendizado, conhecer essas amigas maravilhosas. Tô amando essas minhas amigas aqui hoje. A Lana não estava aqui, sentimos sua falta, mas Jesus eu vi. o Senhor colocou outra bênção aqui na mesa. Obrigada, viu? Obrigada. E sabe, a Cida estava falando aqui, eu quero dar um recado para você que tá aí do outro lado, tá bom? Meus recados. Ela não resiste. Às vezes você tá pedindo uma bênção pro Senhor e você tá falando, Deus, tá demorando tanto, por que não tá chegando?
E o Espírito Santo me disse, às vezes tem alguém aí que você tem que pedir perdão. Uhum. E assim que você liberar esse perdão, você vai limpar os poços. Aleluia. E aquela água suja, sabe? Aquela coisa da raiva, da decepção, vai sumir. E aí a bênção vai poder chegar. Amém. Porque Deus, ele para fazer a bênção, ele precisa da organização, sabe? Então tem que organizar algumas coisas para que a bênção pode chegar. Amém. Tá bom? Porque até para receber bênção a gente tem que estar preparado, Tem, sabia? com Senão a certeza. gente recebe no usufrui dela. Usufrui. Gente, ó, chega, vou parar de falar, já entendi. Tchau, tchau, fique com Deus. Até o nosso próximo podcast, Curados para Curar Maternidade. Verdade. Encerramos hoje, agora vamos conversar sobre empreendedorismo, junto com você. Tchau, tchau. Amém.